Você já parou para pensar no momento exato em que alguém decide ir para uma guerra que nem é a dele? Não é o país dele, não é a língua dele, não é a família dele que está lá. E mesmo assim, ele vai. Agora me responde uma coisa. O que faria um brasileiro largar tudo, absolutamente tudo, e atravessar um mundo para lutar em um dos conflitos mais brutais da atualidade? Hoje você vai entender exatamente isso. Mas mais do que isso, você vai conhecer histórias reais, histórias que não terminaram bem, histórias que, talvez, nunca tenham um final. Porque enquanto você assiste esse vídeo, existem famílias no Brasil vivendo um pesadelo sem resposta. E tudo começa com uma promessa. Uma promessa que parecia heróica, mas que na prática virou uma armadilha. Nenhuma guerra é bonita. Não importa o lado, não importa a causa, não importa quem você acredita que está certo. Em algum momento, alguém vai morrer. Em algum momento, alguém vai ter que matar. E quase sempre, quem mais sofre nem está no campo de batalha. São os pais, são os filhos, são as pessoas que ficam esperando uma mensagem que nunca chega. E é exatamente isso que está acontecendo agora com diversas famílias brasileiras. Porque sim, brasileiros estão indo lutar na guerra da Ucrânia. E muitos não voltam. Tudo começou em 2022, quando a Ucrânia criou algo chamado Legião Internacional para a Defesa da Ucrânia. Na teoria, parecia algo nobre, um chamado global, uma união contra uma invasão, uma chance de lutar pelo lado certo da história. A mensagem era forte, inspiradora, mas a realidade é outra história. E é aqui que entra a primeira pessoa que você precisa conhecer. O nome dela era Thalita do Vale. E a história dela não parece real. Thalita não era soldado. Ela era atriz, era modelo, era ativista. Uma mulher que desde cedo tinha uma obsessão: ajudar. Ela esteve em desastres reais no Brasil, Mariana, Brumadinho. Enquanto muita gente fugia, ela corria para ajudar. E talvez isso explique tudo. Porque algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar paradas enquanto o mundo desmorona. Em 2019, ela já tinha ido para uma zona de guerra. Ela lutou ao lado de forças curdas contra o Estado Islâmico, mas não como combatente. Ela salvava vidas. Ela protegia equipes médicas. Ela era o tipo de pessoa que entra no inferno para tirar alguém de lá. Quando a guerra na Ucrânia começou, era questão de tempo até ela ir. E ela foi, sozinha, determinada, sem olhar para trás. Mas tinha uma coisa que ela nunca deixou de fazer: mandar mensagem para a mãe. Mensagens rápidas, curtas, porque na guerra até o sinal de celular pode te matar. Até que um dia, ela disse algo diferente. Ela disse que queria voltar. Disse que coisas estranhas estavam acontecendo. E pela primeira vez, parecia com medo. A mãe implorou para ela voltar, mas já era tarde. Thalita tinha assinado um contrato. Ela não podia sair. 3 dias depois, veio o bombardeio. Um míssil russo atingiu o abrigo onde ela estava. Ela não morreu em combate. Não foi tiro, não foi explosão direta. Ela morreu sufocada, presa nos escombros, respirando fumaça, sozinha. Ela tinha 39 anos. E o pior ainda estava por vir. A família dela passou meses sem corpo, sem respostas, sem despedida. Ela foi cremada sem autorização. Os pertences nunca voltaram. E tudo o que restou foi uma urna. A mãe dela disse algo que corta qualquer um: "Eu tenho orgulho, mas preferi a minha filha viva." E essa história não é única. Porque enquanto você pensa que isso é exceção, outros brasileiros estavam chegando na Ucrânia, com sonhos, com expectativas, com promessas na cabeça. Um deles era Gustavo Viana Lemos. Diferente da Thalita, ele queria a guerra. Era um sonho, desde sempre. Ele serviu na Marinha,
trabalhou como segurança, mas nada preenchia aquilo. Ele queria viver o combate, queria estar lá. Quando surgiu a oportunidade, ele não pensou duas vezes, mesmo com a família sendo contra. Ele foi. No começo, tudo parecia bem. Ele mandava mensagens, dizia que estava feliz, mas isso mudou. Na última mensagem, ele avisou que iria para uma missão onde não haveria comunicação. E depois disso, silêncio. Hoje ele é considerado desaparecido em combate. E isso é pior do que a morte, porque não existe fim, não existe certeza, só existe dúvida. Ele está vivo? Está ferido? Foi capturado? Ou já morreu? Ninguém sabe. E talvez nunca saiba. Agora me responde uma coisa. Como uma família vive assim? E então vem a terceira história, talvez a mais difícil de todas. Gabriel, 21 anos, cobrador de ônibus, um garoto. Ele não queria guerra, ele queria ajudar a família, queria dar uma casa para a mãe. E ele acreditou na promessa. Salários altos, oportunidade, um caminho rápido. Sem avisar ninguém, ele pegou o dinheiro emprestado, comprou a passagem e foi. Quando chegou lá, descobriu a verdade. Equipamento ruim, treinamento mínimo, missões suicidas. Mesmo ferido, com o braço quebrado, ele foi enviado para a linha de frente. E naquela missão, ninguém voltou. Hoje, ele é considerado desaparecido em combate. E isso é pior do que a morte, porque não existe fim, não existe certeza, só existe dúvida. Ele está vivo? Está ferido? Foi capturado? Ou já morreu? Ninguém sabe. E talvez nunca saiba. Agora me responde uma coisa. Como uma família vive assim? 3 histórias, 3 destinos, um padrão. Promessas que não se cumprem, informações que não chegam, famílias abandonadas. E enquanto isso, a guerra continua, recrutando, prometendo, chamando mais gente. Agora eu quero saber de você. Você iria? Você largaria tudo para lutar uma guerra que não é sua? Você acredita nessas promessas? Ou acha que isso é uma armadilha? Comenta aqui embaixo. Eu realmente quero saber a sua opinião. E se esse tipo de história te impacta, se você quer entender o que realmente acontece por trás das manchetes, se inscreve no canal agora e já deixa seu like. Porque aqui, a gente não conta só histórias, a gente mostra a realidade. Obrigado por assistir até aqui. E no próximo vídeo, eu vou te mostrar outro caso real, que provavelmente vai te deixar sem palavras. Até a próxima.